Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mizumoto, sou redator aqui da Drop Hour, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre O Mecanismo, nova série da Netflix, roteirizada pela Helena Soares e dirigida principalmente pelo José Padilha, lá de Robocop, Tropa de Elite 1 e 2 e também de Narcos, que também é da Netflix. A série aqui se baseia, nos eventos da Lava Jato que a gente vem acompanhando aqui no Brasil e mostra como esse escândalo político acabou sendo originado. No caso, ele começa bem antes da Lava Jato, no início dos anos 2000, e vai acompanhando até 2014, se eu não me engano. Ou seja, você vê algo desde o início e vai acompanhando até os dias mais próximos dos atuais. A gente acompanha principalmente aqui o personagem do Selton Mello, o Rufo, e a personagem da Caroline Abras, a Verena, que são os dois principais policiais da Polícia Federal que a gente tem a série e que acabam sendo a dupla de protagonistas de fato. A série vai acompanhando principalmente as investigações relacionadas aos doleiros e como isso acabou gerando estopim para chegar até os políticos em Brasília de fato. Entre os doleiros, a gente tem aqui principalmente o enfoque no personagem do Henrique Dias, o Ibrahim, que acaba tendo até uma relação de antagonismo direto com o personagem Selton Mello e acaba sendo uma construção até interessante entre os dois personagens, porque eles se conhecem desde a infância e é legal ver como cada um vai para um lado totalmente diferente na vida. No entanto, eu acho que a série apresenta muitos problemas de narrativa e de direção, tanto que eu quis frisar lá no início do vídeo que a direção principal é do José Padilha, mas ele não dirige tudo. Inclusive, na verdade, dá a entender que, na verdade, ele estava ali mais como um organizador do que, de fato, o diretor. Ele estava, de fato, mandando na série, só que ele não dirige os episódios. E você percebe isso muito claro na medida em que muitas coisas que Padilha usa nos outros filmes dele de uma maneira bem competente, aqui tentam ser emuladas, digamos assim, porque você vê que tem dedo do Padilha na construção, só que não é feito da maneira Padilha de se fazer. Você tem, por exemplo, o uso do voice-over, que são aquelas narrações. Só que aqui na série você vê que tem um problema muito claro de mixagem, porque a voz é muito baixa. Talvez seja proposital para emular um sussurro, como se fosse algo que deveria ser falado escondido. Só que isso prejudica muito a experiência do espectador, porque é muito baixo e você não consegue ouvir direito. Para ter uma ideia, eu tive que ver a série toda de fone. Isso porque eu estava vendo na televisão, eu tive que ligar o fone no computador para poder assistir. Isso atrapalha bastante no desenvolvimento da série e acaba sendo um erro muito primário que eu acredito que o Padilha não cometeria. Além disso, a série tem problemas de fotografia também muito claros. Em alguns momentos você vê a câmera tremendo demais, é uma coisa que, pelo menos pra mim, não pareceu proposital, porque não acrescenta nada para as cenas que isso acontece. Fora isso, você também tem a questão de algumas fotografias tentarem ser algo muito grandiosas sem muito sucesso, acaba ficando uma coisa meio brega. Por exemplo, um leve spoiler aqui, quando o Selton Mello descobre o que seria o mecanismo do título da série, acaba tendo uma cena que a câmera fica meio que girando em espiral, fazendo uns close-ups muito grandes na cara dele, e aquilo ali é meio pretensioso demais, sabe? Porque não acrescenta muita coisa na narrativa e fica um troço meio repetitivo e meio sem graça até. Me parece que de fato o Padilha não dirigiu muitos episódios, e fica até essa pergunta do como ele deixou isso passar, porque ele é um cara que ele é muito elogiado, e é um dos diretores mais proeminentes do Brasil atualmente, então fica uma coisa meio esquisita, porque destoa muito da obra dele. Além desses problemas técnicos, vale também ressaltar que eu tive muitos problemas com a narrativa aqui, e eu não estou nem falando em relação à mudança de fatos históricos ou não, eu vou falar disso depois, mas realmente questão de montagem da série, e isso é algo que já vem tendo problemas em outras séries da Netflix pra mim, que é a questão da série se alongar demais em alguns assuntos e acaba ficando muito repetitivo. Por exemplo, você tem alguns personagens, do núcleo dos, aspas, antagonistas, eles são presos várias vezes e acaba sendo algo muito circundante, sabe? Porque o cara é preso, é solto, o cara é preso, é solto. Tudo bem, isso também acontece na vida real, a gente acompanha jornal. Só que numa série eu não quero ver esse tipo de coisa sendo tão repetitiva porque prende o ritmo da história, até porque a série se foca muito nos peixes pequenos, sabe? Então acho que ela poderia, talvez, dividir 4 episódios focando de fato nos doleiros, e nos 4 seguintes, chegando de fato em Brasília, chegando nos deputados, ou enfim, que para mim seria um grande foco maior para a série, um interesse melhor, em vez de trabalhar 8 episódios focando nos doleiros de uma maneira repetitiva e que fica cansativo pro espectador. Chega uma hora que eu já tava, beleza, já sei que você vai aprender ele de novo, então vamos adiantar isso aí, vamos chegar logo pro que interessa. E isso acaba sendo um pouco complicado para mim. Outra coisa também são os twists, que tem alguns twists que são meio óbvios. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem um personagem no segundo episódio que acontece uma coisa com ele, só que, assim, é tão óbvio que aquilo era falso, que a série tenta te enganar vendendo um falso suspense, um falso drama ali, só que é até uma questão de mercado, sabe? O personagem que sofre alguma coisa ali, você sabe que o ator,
ele merece mais destaque em câmera, então vai ter continuação com ele, sabe? Isso é meio esquisito. Outra coisa também que me incomoda são as tramas paralelas. Enquanto a investigação funciona muito bem, vou até falar disso depois, as tramas paralelas, principalmente relacionamento entre os personagens, né, relacionamentos amorosos principalmente, a questão da família dos presos, isso pra mim é um pouco chato, um pouco cansativo, porque não acrescenta muito pra trama e no caso de alguns personagens até diminui o personagem, principalmente no caso da Verena, porque ela tem um relacionamento amoroso com um personagem do Ministério Público, só que aquilo ali não leva a nada, diminui um pouco o peso da personagem, porque a série tá construindo ela de uma maneira de uma policial forte, uma policial íntegra, só que ela acaba tendo umas fraquezas que fica meio... precisa mesmo expor esse lado feminino dela no sentido de fragilidade feminina, sendo que ela é muito forte, ela não precisa disso, sabe, dentro da série. Faz parecer que ela é dependente do cara, o que na verdade ela não é. Ainda sobre a questão da narrativa, né, outra coisa envolvendo o voice-over que eu já comentei é em relação ao diálogo expositivo. Porque tem umas cenas que o voice-over ele antecipa o que vai acontecer e aquela coisa meio do me mostre, não me conte. Isso acaba me incomodando um pouco, porque às vezes parece que ele quer fazer o público parecer burro, porque é didático demais, sabe? E não precisava ser tão didático assim, ainda mais por ser uma série de investigação. E eu, particularmente, acho que em situações dessas, é legal que a gente pense junto com o personagem, não que ele me entregue mastigado as coisas que ele já pensou. Além disso, ainda tem a questão da suspensão de descrença, né? Além dos fatos, né, das pessoas já vêm reclamando de distorção de fatos reais que foram adaptados para a série, mas o que me incomoda, na verdade, é a suspensão de descrença de coisas que são meio batidas já para séries. Por exemplo, a investigação da Lava Jato aqui na série ela é composta por 3 policiais. Tudo bem, no início, até por uma falta de credibilidade que as pessoas tinham, que aquilo ali fosse dar certo, que fosse pra frente, tudo bem ser 3 pessoas, mas chega um ponto da série que fica uma coisa meio, poxa, em nenhuma investigação que você vê em qualquer série seriam 3 pessoas, sabe? Teria um grupo maior envolvido nas cabeças, né, da investigação. Isso acaba ficando uma coisa meio esquisita, porque parece que são 3 pessoas resolvendo o problema do Brasil, sendo que você provavelmente vai estranhar e vai achar, poxa, tá faltando gente aqui na investigação. Além disso, né, o personagem do Selton Mello no início, ele acaba sendo uma pessoa muito afetada, ele tem um problema mental e tudo mais, que isso é até interessante, é bem trabalhado, eu diria. Só que o problema é que ele tem algumas nuances meio esquisitas. Por exemplo, chega um momento em que ele tem que fazer uma coisa na cadeia e ele pede ajuda, entre aspas, né? Porque na verdade ele pede por intermédio de um terceiro para invadir uma cela. Fica uma coisa meio... tudo bem, ele tá indo lá para interrogar, ele tá querendo fazer o bem, só que meio que fica naquela coisa dos fins justificam os meios. E depois, quando ele recebe uma proposta de ajuda de um dos investigados, ele manda um papo meio, eu não me misturo com os vilões, não sei o quê. E fica uma coisa meio mais, cara, você acabou de se misturar ali atrás, sabe? Fica uma coisa meio incoerente do personagem, porque o personagem ele tenta ser uma pessoa 100% bem, só que ele tem, sim, alguns fatos que fazem dele, na verdade, ser um anti-herói. Isso acaba ficando meio conflitante, porque ele é bom, ele não quer aceitar a ajuda dos outros, mas quando convém ele acaba aceitando, sabe? Isso é um pouco esquisito. Rola um pouco dessa suspensão de descrença. Além disso, o personagem do juiz, vivido aqui pelo Otto Júnior, né, que é claramente inspirado no juiz Sérgio Moro, você vê que é um cara que, assim, enquanto todos os outros personagens eles têm uma relação muito ambígua, e isso é até bom, pra falar a verdade, porque você vê que nem todo mundo aqui é preto no branco, ele é preto no branco, sabe? Ele é como se fosse uma figura exemplar perfeita. Só que se a série tá se propondo a fazer um estudo mais sério, né, trazer uma perspectiva mais séria para dentro dela da paródia, que bem ou mal é uma paródia da Lava Jato isso aqui, apesar de ser, né, com um enfoque mais sério e não de comédia, fica esquisito porque ele destoa muito dos outros personagens, ele tá um tom acima, né, ele é tipo a bondade suprema. Isso fica meio esquisito, pelo menos pra mim. E acaba sendo mais um ponto de suspensão de descrença que pra mim não rola. Apesar do personagem ter um desenvolvimento até interessante, você vê que ele é autorista demais e isso é meio esquisito. Dito isso, apesar das falhas de roteiro, eu acho que as atuações aqui funcionam muito bem e os personagens acabam sendo bem envolventes, bem carismáticos para o público. Principalmente a dupla de protagonistas, né, que viveu pelo Selton Mello e a Caroline Abras, né, que são personagens realmente bem trabalhados, eles têm um desenvolvimento interessante dentro da polícia, principalmente. Eles são policiais muito bem explorados, muito bem aceitos na corporação, né, no viés de pessoas que trabalham de fato para a sociedade. Isso é legal. Mas para mim quem ganha o grande destaque aqui, na verdade, é o personagem do Ibrahim, né, que é o doleiro principal dessa primeira temporada,
porque você vê que o cara ele tem muito carisma em cena, ele trabalha muito bem, a relação dele com os outros atores também é incrível. E assim, por mais que ele seja o principal antagonista da temporada, cara, ele é muito carismático. Em alguns momentos você ri com ele, sabe? E é umas coisas meio absurdas, porque ele faz as coisas muito erradas, mas a maneira como ele conversa, né, essa coisa meio bon vivant dele, acaba sendo interessante, porque dá uma camada a mais pro personagem, sabe? Você vê que ele é realmente um cara muito inescrupuloso, ele não tá nem aí, ele é muito seguro disso, das coisas que ele faz, e ele passa segurança pra gente, então é interessante ver essa questão. Outro ponto bom também é a parte de investigação, né? Apesar de eu ter falado que acaba ficando um pouco repetitivo na medida que a série se desenvolve, eu acho que a questão policial é muito bem trabalhada, e isso já vem dos outros trabalhos do Padilha também. Você vê que tem uma construção muito boa na medida como os casos vão se juntando, como as coisas vão se desdobrando. Essa parte é legal, pena que o ritmo acaba sendo um pouco complicado por ser muito alongado. Em resumo, eu acho que O Mecanismo é uma série que apresenta muitas falhas, e por se tratar, né, de uma investigação tão importante como a Lava Jato, não deveria ter tantas falhas assim. Eu acho que o roteiro é muito prejudicado e a questão técnica também, como eu falei, também acaba atrapalhando muito. É uma pena, porque uma coisa tão importante para a história do Brasil e que vai ser distribuída para todo mundo, deveria ter um cuidado maior e deveria ter até um pouco de esclarecimento para as pessoas do mundo afora. Por causa disso, eu acho que acaba atrapalhando muito. Então, apesar das atuações serem boas e da perspectiva policial também ser interessante, a série tem muito mais erros do que acertos. Bom, é isso, pessoal. E você, já assistiu o Mecanismo? O que você achou da série? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, dá um like que ajuda pra caramba a gente. Se puder, compartilhe para outras pessoas. Se você quiser continuar acompanhando nosso trabalho, se inscreve aí no canal também e aperta o sininho para receber notificação. Mas se você não gostou, pode dar de like, não tem erro não. Valeu, um abraço.